incrível, né? Assim, imagina, precisou o cara estudar pra caralho, pensar pra caralho. Até agora a gente chega no primeiro semestre da faculdade e demonstra dessa maneira. Assim. Oi, mas claro, usando, quer dizer, colocando na perspectiva de que o que está por trás da lei das áreas é você ter um campo de força central. Oi. Que outras formas de definir um campo você tem? Por exemplo, que a força irradie de S, ou então que seja um cone, ou coisa do tipo. Irradie de S? Desse daqui? Em vez de apontar para S, apontar na direção oposta. Bom, aqui você bota duas cargas de mesmo sinal e apontar na direção oposta. Não, estou usando representar. Pode dar mais exemplos. Representar. Bom, o exemplo canônico é, né, você colocar x, m, x 2 pontos, y 2 pontos, é igual a gmm sobre x2 mais y2 elevado a 3 meios, xy, botar um menos aqui. Esse daqui é o padrão, lei da gravitação. Lei de Coulomb é a mesma coisa, só com sinais, são as duas leis assim. É um meio milagroso, assim. De certa forma, a história é assim, né? Você pega a lei das áreas, pega as leis de Kepler, aí você pode, das leis de Kepler, é um exercício que a gente provavelmente fará, ou em sala ou em lista de exercícios, né? Pegar as leis de Kepler e deduzir as leis de Newton. E aí você pode depois pegar as leis de Newton, deduzir as leis de Newton, não, deduzir a lei da gravitação, né? Na presença das outras. E aí deduzir da gravitação as leis de Kepler. Então, repara que a lei das áreas, ela não precisa dessa fórmula, precisa apenas disso daqui. Quer dizer, como se dissesse assim, para valer a lei das áreas, você vai ter que ter a força assim. Agora, o que é isso daqui? Aí você precisa ver as órbitas elípticas. As órbitas elípticas, aliás, não são... As órbitas são cônicas. Né? Você pode ter um bicho lá que descreva uma parábola, uma hipérbole. Até você pode ver que a lei de Coulomb, como ela é essencialmente a mesma que a lei da gravitação, né? Se as cargas se repelem, não vai ser possível ter uma órbita elíptica. O cara está apontando para fora, mas pode ter uma órbita hiperbólica, né? Então, temos isso. Aí os caras até chamam essencialmente, isso daqui que pode ser visto como um determinante ou como um produto vetorial, né? Tem até uma grandeza física associada a isso, né? Momento angular. Então, aliás, altamente recomendável vocês fazerem uma físicazinha, umas duas, assim, pelo menos uma de mecânica e uma de eletromagnetismo, para ir buscar os exemplos, as origens das coisas. Porque aqui ainda dá, mas daqui a pouco começa assim. Eu sempre digo que o cara tentar fazer matemática assim, física, é como querer entrar mar adentro sem saber nadar. Vai ter uma hora que não vai dar pé, e aí ou você nada ou volta, se ainda der. Bom, então ó, já um comprimento de arco, variação de ângulo, variação de área,
Dá para brincar. Alguém me pediu um probleminha que tem a ver com área, né? Aproveitar esse tempinho. Isso aqui você pode deduzir de outras maneiras, essa fórmula. Mas não essa do Kepler, a fórmula da área. O problema é... Tem uma certa motivação física, né, de frente de onda. Pega uma curva fechada assim, bota um neon assim, e aí você pega em cada ponto, como se cada um tivesse, acendeu a luz aqui em todos os... Ou uma fita de LED, acendeu tudo ao mesmo tempo, e aí pum, sai propagando luz em todas as direções. E aí todos os círculos aqui têm centro num ponto da curva e raio R. E aí você tem essa envoltória aqui assim. E a nossa curva tem comprimento L. E aqui você tem raio R. O comprimento L é o comprimento dessa curva aqui. E aí a nossa questão é achar essa área aqui. Então, tem uma maneira mais complicada, que é você botar lá as integrais, fazer as contas e tal, né? E tem uma maneira que é a seguinte: vamos imaginar que essa curva aqui seja uma poligonal. Então, pega aqui uma poligonal. Né? Como se você estivesse aproximando essa curva aqui por uma poligonal. Agora, faz assim. Aí, é claro que nesse trecho aqui, ó, aqui você vai ter tamanho R, aqui você vai ter o mesmo tamanho R, aqui o tamanho R, aqui o tamanho R, 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 R. E aqui no meio você vai ter isso assim, né? Então, a soma das áreas dos retângulos é LR, se L é o comprimento da poligonal. E a soma desses arcos aqui dá um círculo inteiro. Aí, você diz assim, passando ao limite, é claro que vai dar LR mais PR2. Né? Colocado assim de uma maneira suficientemente difícil, como já falei para alguns, há muitos anos eu coloquei essa questão numa prova de concurso para professor aqui, e os 2 candidatos eram bons e não conseguiram fazer. Mas aí depois que eu entendi isso aqui, eu botei essa questão aqui no vestibular da UFRJ, e muita gente conseguiu fazer. Claro que, assim, justificar a passagem ao limite tem lá a sua dificuldade e tal, mas você olha disso e dá, claro. Né? Vou dar um outro problema para vocês. Esse eu achei no livro do Curran. Vocês têm o livro do Curran? Ouviram falar do livro do Curran de cálculo? O livro do Curran de cálculo é uma recomendação que eu faço para vocês de caráter religioso. O livro do Curran é um livro que você deve ter
até vou me penitenciar, eu não estou fazendo isso, mas você deve ter o livro do Qur'an e todo dia você deve abrir ele ao acaso e ler uma ou duas páginas que você vai aprender alguma coisa nova ali. O livro do Qur'an de cálculo. Lá tem então os exercícios do Qur'an são desse calibre, assim. Um deles é, assim, você pega aqui uma curva convexa, aí coloca aqui uma haste, tem que ser em condições de que isso seja possível. Coloca uma haste aqui, marca aqui um ponto P, de maneira que esse tamanho aqui é A e esse aqui é B. Então a haste mede A mais B. E agora faz essa haste andar aqui assim, de maneira que esse ponto P vai descrever uma curva aqui. E a questão é achar essa área. A única hipótese é que a curva é convexa e isso é possível. Então ela pode ser um círculo, como pode ser uma curva enorme, uma elipse enorme, ou uma curva que não tenha nenhuma equação simplesinha, mas simplesmente seja convexa, que você possa fazer isso. É claro, você vê que quando a curva fica grande, né, quando a curvatura começa a ficar pequena, o espaço entre as duas curvas fica pequenininho. Então, a primeira conjectura é, será que esse negócio poderia não depender da curva? Então, esse é outro exercício de áreas para vocês pensarem. A resposta, vamos dizer, a resposta é assim, se você acreditar que não depende da curva, você faz para um círculo e acha πb. Agora, a questão é fazer sem depender da curva. Pode ser uma curva de região infinita? Hã? Uma curva de região infinita? Não, tem que ser uma curva convexa e fechada. Fechada. E não pode ser, vamos dizer, não pode ser uma curva assim, de maneira que chegue uma hora que a haste não passe. A haste tem que poder passar. São essas as limitações. Só. Você tem mais um jeito de passar a haste. Não, em princípio a ideia é que tem que ser uma situação assim, que esse cara pode andar sempre para frente, e na hora que você anda para frente, o outro também anda para frente. Então, vamos dizer, esse ponto aqui, né, vamos chamar esse ponto de A, esse é P de T, esse é A de T, esse é B de T. Então, no mesmo intervalo de tempo, o A dá uma volta completa, sem parar, e o B dá uma volta completa. E o P anda aqui.